Olá, estamos começando a nossa live especial da Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, atuo diariamente com reprodução humana. Meu objetivo é te ajudar a realizar esse sonho que você tanto quer, de segurar teu bebê no braço, de engravidar após os 30 anos. Nessa live de hoje a gente vai falar justamente como a alimentação pode acelerar a chegada do seu positivo, mas eu preciso te lembrar que a gente vem fazendo diversas lives ao longo dessa semana e a gente ainda vai fazer mais lives na próxima, justamente para te dar clareza do que você precisa para conseguir engravidar. Para você acessar as lives que você ainda não acessou, você precisa ir lá no link da bio, se inscrever para o evento Jornada da Fertilidade. Esse evento vai ser agora do dia 23 a 27 de junho, online, gratuito, em que eu vou te mostrar o que pode estar te impedindo de engravidar e como o novo caminho para você conseguir realizar esse sonho de engravidar. Quando você entrar no evento Jornada da Fertilidade, você deve ir para o nosso grupo especial de WhatsApp. Nesse grupo vai ter o link para você acessar todas as lives, maratonar todas as lives e ainda a partir da próxima semana eu vou começar a te enviar diversos materiais exclusivos para quem estiver lá no grupo para dar realmente orientação do que você precisa para conseguir engravidar. Então são materiais que você vai poder imprimir, vai poder dar uma estudada melhor em casa, enfim, tudo para realmente te ajudar a conseguir engravidar. Então entra lá no grupo de WhatsApp, tá? Então hoje a gente vai falar justamente sobre a alimentação, né, e como ela pode impactar, acelerar ou desacelerar a chegada do seu positivo, né? Então, se você acha, né, que você já come saudável e essa live aqui não é pra você, a minha sugestão é que você fique até o final, porque você vai entender que não é só comer saudável, que a gente tem uma alimentação justamente específica para fertilidade, tá bom? Então, vamos começar entendendo o seguinte: a alimentação, ela é tão importante, né, principalmente para quem quer engravidar, porque ela pode desinflamar ou inflamar, né? Ela pode diminuir o estresse oxidativo ao que você está exposto ou aumentar o estresse oxidativo. E tudo isso vai impactar no quê? Na sua regularidade menstrual, no seu fluxo menstrual, vai impactar na qualidade do seu endométrio, vai impactar se seu ciclo é regular ou irregular. Então a alimentação, entenda como se fosse uma pirâmide, a alimentação é a base, a estrutura essencial. E de forma nenhuma, todas as orientações que eu vou passar aqui vão substituir uma consulta com a nutricionista, que é a pessoa mais especialista que tem voltada para a alimentação. Mas como a gente estuda, né, eu estudo muito sobre a fertilidade, né, diversos trabalhos, né, vários livros, enfim, a gente tem um conhecimento, eu tenho um conhecimento do que realmente dentro da tua alimentação pode ser ajustado, melhorado, refinado, para te ajudar a regularizar a tua menstruação, a ter realmente uma qualidade de óvulo e até uma qualidade de espermatozoide melhor, tá? E isso vai fazer com que você aumente a sua chance de engravidar, seja de forma natural, ou seja através de um tratamento de reprodução assistida, seja através de uma fertilização. Se você quer engravidar, né, você independente, se vai fazer FIV, se não vai fazer, se vai ter natural, você precisa focar na base. Essa é uma orientação que eu sempre passo, sabe? Para quem senta aqui no meu consultório, eu falo assim, olha só, independente do caminho que a gente vai propor, independente dos resultados, independente do que o casal vai decidir, tem coisas, gente, que são primordiais, assim, são essenciais e a alimentação é uma delas, né? É como se fosse uma engrenagem. As coisas têm que estar ajustadas, tá? E eu vou mostrar aqui pra vocês hoje, assim, muitos erros que eu vejo, sabe? De casais que acham que comem saudáveis, mas aí a gente vai pegando aquele novelo, vai desenrolando e vai vendo que tem uns detalhes aí que dão pra modificar, que dá pra melhorar. E uma coisa importante é o seguinte: eu sempre falo também, né, quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre oriento o seguinte: você precisa focar também nos sinais do seu corpo. Então o corpo, ele fala, ele diz pra você, se você tá com cólica, tem alguma coisa acontecendo. Se esse mês vem um fluxo maior, alguma coisa tá acontecendo. Se atrasou, alguma coisa tá acontecendo. Se tá com dor na mama, tá acontecendo alguma coisa. Sabia que a dor na mama, que a gente chama de mastalgia, né, tecnicamente, pode ser um sinal de inflamação? Então, tudo isso, preste atenção no sinal do teu corpo. E aí você vai perceber que conforme você vai fazendo os ajustes alimentares, você vai tendo menos desconforto em algumas situações. Você não vai se sentir tão estufada,
né, a distensão abdominal, isso tudo vai mostrando que você vai ficando menos inflamada, que você tá melhorando, tá caminhando aí em prol de uma qualidade de óvulo menor. E lembra daquela janela de implantação? A janela de implantação não, a janela de ação que a gente tem, que é principalmente os 3 meses, quando o óvulo que você vai ovular hoje, ele tá sendo imaturado, né? Tá sendo já mais exposto a esse estresse oxidativo nos últimos 3 meses. Então, toda ação que você faz de 3 meses para cá vai impactar diretamente nessa qualidade do seu óvulo e também do espermatozoide, tá bom? Então, é realmente importante você ficar atenta a isso, tá? E aí, uma orientação que eu sempre falo é o seguinte: como é que a gente começa, né? Vamos começar primeiro eliminando o que a gente chama de inimigos da fertilidade. Então, você deve, né, eliminar tudo que não faz bem, tá? E aí, é importante a gente não ter neura aqui, porque se a gente começa, né, a ver tudo que a gente precisa às vezes tirar, a gente começa a ficar muito impactado e vai mudar muito o estilo de vida. E aí eu acho interessante, né, aquela mulher que consegue realmente ter um planejamento reprodutivo, né, de vir antes na consulta, de começar a tentar engravidar, a gente já começa a fazer essas pequenas modificações dos hábitos, porque essas pequenas modificações vão tornando o processo mais leve do que às vezes chegar e falar assim, olha, você pode isso, não pode aquilo. Às vezes realmente a gente fica impactado pela quantidade de coisas que podem gerar um resultado, né, na nossa fertilidade. Então, tente fazer um passo a passo, de forma leve, sem estresse, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui é o seguinte, isso aqui é importante, a rotina, tá? Então, se você tem um evento, né, igual hoje, por exemplo, hoje é Dia dos Namorados, 12 de junho, né? Se você tem lá, tá lá com seu parceiro e vai acontecer de vocês tomarem uma taça de vinho, ok. O importante é não ter isso na tua rotina. O importante é você não exagerar, mas você não vai deixar de fazer um brinde, tá? Então, por exemplo, vamos começar aqui pelos inimigos. E eu comecei a falar do álcool. A bebida alcoólica é algo que realmente você deve tentar zerar, minimizar ao máximo. Tem que valer a pena aquele brinde, tá? Então, sempre que você e teu parceiro puder diminuir drasticamente a questão da ingesta de álcool. O parceiro também. O parceiro tem impacto na qualidade do espermatozoide se ele faz uma ingestão de álcool, tá? E às vezes vocês têm hábito de não ingerir bebida alcoólica durante a semana, mas fim de semana exagera. E aí é ruim também, porque o fígado não consegue metabolizar adequadamente. Então, o ideal é você realmente diminuir a sua ingesta de bebida alcoólica. Você e teu parceiro. Eu tenho uma paciente aqui que ela estava há 2 anos tentando engravidar e o parceiro dela fazia uma ingestão alta, né, de bebida alcoólica. A orientação foi realmente de tirar a bebida. Eles embarcaram de cabeça, mergulharam e falaram, vamos embora, vamos fazer essas mudanças que estão sendo sugeridas. E estavam há 2 anos tentando engravidar, em 4 meses ela engravidou. Então, assim, às vezes são, sabe, pequenas engrenagens, pequenos ajustes, né, que a gente consegue fazer para você conseguir engravidar. Então, bebida alcoólica é um inimigo da sua fertilidade. Um outro inimigo é o excesso de carne vermelha. A carne vermelha você deve ingerir pelo menos 2 vezes na semana, mas não mais que isso, tá? Então, quem gosta muito de carne vermelha, tenta segurar um pouquinho, tá? A ingestão da carne vermelha. Você vai preferir outros tipos de proteína, né? A proteína do frango, do ovo, né? Peixe. O peixe você precisa ingerir pelo menos 2 vezes na semana nessa alimentação pró-fertilidade. Então, se você não tem hábito, começa a ingerir alimentos de peixe, né? Como badejo, tilápia, atum, salmão, tá? É importante você fazer essa ingestão de peixe e de reduzir a de carne vermelha. Outra coisa importante é você tentar minimizar a quantidade de leite. Leite, principalmente se você tem o diagnóstico de endometriose, o leite, a lactose, ela é um pouco inflamatória, tá? E isso pode gerar uma piora na sua cólica, pode gerar uma piora na sua distensão, pode piorar a implantação do embrião. Então, o ideal é você reduzir a sua ingestão de leite. Você não precisa zerar o leite, apesar de que na medicina tradicional chinesa é um elemento que geralmente, dependendo do diagnóstico que eles fazem, eles pedem realmente para zerar. Mas, num primeiro momento, o que você vai fazer é reduzir a sua ingestão de leite e derivados, tá?
Então, vai fazer uma redução dessa ingestão. Café, ó, colocar aqui, a Thelma já colocou. O café sim, é verdade que ele precisa reduzir a ingestão, tá? O parceiro não sofre tanto impacto com excesso de cafeína, mas a mulher sim. Você pode ingerir 200 miligramas de cafeína, que seria mais ou menos 1 a 2 xicrinhas de café por dia, tá? Algumas alternativas para quem gosta muito de café é tentar usar o descafeinado. A grande questão é que você tem que ficar atenta à forma que ele foi descafeinado, porque às vezes tem alguns produtos, algumas coisas que eles usam que também já não são interessantes para a fertilidade. Mas o ideal é minimizar café. E aí lembra que não é só no café que tem cafeína, é na Coca-Cola, né? No refrigerante, é no chá preto, no chá verde, tá? Chá branco, tudo isso vai ter cafeína, no chocolate. Então você tem que tentar dar uma minimizada nesse excesso de cafeína, tá bom? Podem ir colocando as dúvidas aqui que ao longo da live a gente vai respondendo, que eu vou respondendo. Outra coisa que você precisa ficar atento é em relação a açúcar e adoçante. O que é importante você saber? Excesso de açúcar, né? Excesso de carboidrato, o carboidrato vai virar o açúcar no nosso sangue. O em excesso é ruim, principalmente se você tem síndrome de ovário policístico e já sabe que tem uma resistência insulínica. Então, você tem que segurar realmente o seu consumo de açúcar. Mas se você não pode jogar isso, uma compensação para o adoçante. Porque o adoçante, ele vai impactar qualidade de óvulo, espermatozoide e implantação de embrião. Já tem estudo evidenciando que adoçante faz uma alteração na fertilidade, em qualidade de óvulo, na implantação do embrião. Então, você não adianta você fugir, não vou tomar o açúcar, mas vou colocar o adoçante, porque ele vai impactar, ele pode impactar na absorção dos nutrientes, ele gera um processo inflamatório intestinal, então o ideal é você minimizar o seu consumo de adoçantes, tá bom? O ideal é realmente ter uma dieta mais equilibrada possível, com alimentos muito naturais. Então, descasque mais e desembale menos. A ideia é justamente você ter o mais natural possível, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Outra coisa que é interessante você dar uma reduzida. Glúten, vamos lá, glúten, não é todo mundo que precisa reduzir glúten. Claro que se você tiver intolerância a glúten, você vai precisar tirar. Agora, o que eu sempre oriento em relação a glúten? Se você tem endometriose, a endometriose sabidamente pode ser um pouquinho mais inflamada com o glúten. Eu peço para você observar, lembra? O corpo fala, então observa os seus sintomas. Então, se você come alguma coisa relacionada a glúten e a barriga distende, você precisa, o seu corpo está dizendo para você, esse alimento não me faz bem. E aí você precisa reduzir a sua ingestão de glúten, tá? Isso você vai raciocinar com qualquer alimento. Então, por exemplo, mulheres que têm endometriose, depois dá uma jogada aí na rede, pesquisando, na rede de pesquisa, assim, alimentos FODMAPs, FODMAPs. Esses alimentos, eles são mais fermentados no nosso intestino e vão gerar aquela sensação de distensão, principalmente quem tem endometriose. Então, se você tem endometriose, evite alimentos que têm esses FODMAPs, tá bom? Isso é muito importante. Então, o objetivo aqui é realmente tentar desinflamar para a gente conseguir melhorar tudo que a gente quer para a qualidade de óvulo, tá? A alimentação, ela não vai ter um impacto, por exemplo, se você tem um fator tubário. Se você tem um fator tubário, né, que geralmente é por uma sequela de alguma ação, né, seja de uma bactéria, seja da própria endometriose, de uma cirurgia pélvica, né, a gente não consegue, a trompa ela fica como se fosse com uma sequela, uma cicatriz, e a gente não consegue reverter aquilo ali, tá? Então, o que a gente está focando, a alimentação, ela vai focar para óvulo, espermatozoide, vai focar para implantação de embrião, tá? Vai focar também, por exemplo, se você costuma ter candidíase, vaginose de repetição, a gente sabe que isso pode impactar na sua flora vaginal, e a flora vaginal desajustada pode sim fazer com que você tenha uma flora intrauterina também desajustada, gerando um desbalanço aí na microbiota que não deixa você conseguir engravidar, tá? Então, por exemplo, se você tem excesso, tem muita constipação, se você tem diarreia, ao corpo falando que tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Você precisa ouvir isso e fazer os ajustes, tá? Então, uma coisa até que eu conversei com a paciente hoje foi o seguinte: sempre que você se sentir mal com alguma coisa, acordou me sentindo mal, faz a retrospectiva. Como que foi teu sono? O que você comeu na noite anterior? Vai tentando fazer esse diário para você entender o que não
joga a favor da tua fertilidade, não joga a favor, né, do seu estilo de vida, do que faz bem pra você, tá bom? Isso é super importante. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma outra coisa que é super importante, é a água. Vocês minimizam muito a questão da água. E você vai fazer um alvo da tua água 35 ml por quilo de peso, tá? Então, se tiver que começar alguma coisa amanhã, começa com a água. Começa porque a água vai te ajudar a entender melhor o teu muco, né? Se você tem dificuldade de identificar aquele muco fértil no período, né, teu período periovulatório, você precisa associar a ingestão adequada de água, tá? Então, 35 ml por quilo de peso, mais ou menos, é o teu alvo de água, tá bom? Outra coisa que impacta a fertilidade é gordura, é industrializados, tudo isso, gente, considera inimigo, tá? Vai impactar, por exemplo, presunto, salame, mortadela, né? Deixa isso para ocasiões que realmente valham a pena. E uma coisa extremamente importante é ter proteína em toda a refeição. Vocês pecam muito em não ter proteína, então muitas vezes não tem uma quantidade, um aporte satisfatório de proteína, por exemplo, às vezes no café da manhã, às vezes vocês optam por lanchar ao invés de jantar, e aí o seu aporte de proteína vai ficar reduzido, né? Então ter proteína em toda a refeição é extremamente importante, tá? Para óvulo é extremamente importante. Uma coisa que impacta, né, não é nem tanto relacionado à alimentação, mas não é a alimentação em si, mas impacta nas suas escolhas, são duas coisas. Uma é relacionada a sono e a outra é relacionada à atividade física. Não sei se você já reparou, mas comigo é assim. Se eu tenho uma noite de sono ruim, durmo pouco, durmo mal, no dia seguinte pode contar que eu vou querer comer doce. Vou buscar o doce. Porque justamente, e eu vou naquela assim, eu mereço. Não sei se vocês têm essa também, mas eu também conto essa história pra mim, que eu mereço. E aí eu vou atacar o doce. Quem tem isso aí, coloca aqui pra mim, pra ver se eu não sou a única. Mas assim, é super importante você prestar atenção na qualidade do teu sono. Então não é só quantidade de horas de sono, mas é o horário que você vai dormir. Lembra que eu falei ontem? Na outra live eu falei o seguinte, a gente tem o nosso ciclo circadiano e isso vai influenciar justamente na nossa produção hormonal, nas nossas escolhas. Então se você dorme tarde, se você dorme pouco, você vai ficar com mais vontade de comer besteira, de alimentos mais hiperpalatáveis, com vontade de comer doce, e isso vai impactar nas suas escolhas, na sua fertilidade, entendeu? Até uma colocou aqui, meu marido dorme mal, almoça, mas tem dias que não. E acabou dando anemia. Isso pode estar atrapalhando? Sim, pode, com certeza. Com certeza, Thelma, pode estar atrapalhando. Vamos lá. Recente, olha só uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes é o seguinte. Você ronca? Seu marido ronca? Porque a gente tem uma questão que é a apneia obstrutiva do sono, né? Que o roncar, o parar de respirar por alguns segundos, tem gente que até por 1 minuto, né? Durante o sono, vai impactar sim na fertilidade. Por quê? Porque isso gera um processo inflamatório. Então entenda, olha só, se a apneia do sono, se o roncar gera um sono ruim, você acorda mal, vai aumentar o seu risco de desenvolver infarto, AVC, né? Vai aumentar o seu risco de ter um câncer, tá? Você acha que não vai impactar na sua fertilidade? Claro que vai, né? Então, se você não come adequadamente, se você não faz uma dieta super balanceada em termos de variedade, isso é outro ponto importante. Vocês não têm uma variedade grande. Vocês comem, às vezes, assim, a mesma fruta, o mesmo legume. Você precisa variar. E aí pode, gerar esse resultado da anemia. Então, a anemia, como que o corpo vai produzir, né, um óvulo, um espermatozoide adequado se está em falta para ele mesmo, né? Então, é importante vocês perceberem isso, tá? E a gente não quer somente engravidar. Gente, olha só, com tudo que eu falo aqui, eu não quero só um beta positivo, né? A gente não quer um beta positivo, porque o beta positivo, infelizmente, pode evoluir para depois um beta negativo. A gente pode acabar perdendo. O que a gente quer é engravidar, a gente quer ter uma gestação saudável, a gente quer um bebê saudável em casa, né? E a alimentação vai impactar nisso. Existe um conceito de epigenética, não sei se vocês já ouviram falar, é um conceito relativamente novo. Mas o que é epigenética? A epigenética, ela vai dizer tudo que você consome pré-gestação e durante a sua gestação
você vai conseguir influenciar a manifestações de genes no seu bebê, no seu filho. Então, se você come muito açúcar, se você come adoçante, já tem comprovação de que você aumenta a chance do teu filho ter obesidade, né? Então, tudo que você coloca pra dentro, você não tá só questão de nutrir você, é o impacto que você vai ter no teu filho. Isso é epigenética. Então, se alimentar bem, a gente tem essa janela de oportunidade, né, de ação, e a gente tem que priorizar atitudes e alimentos que nutram não só a gente, a nossa saúde, mas também que façam com que os genes sejam, né, genes de mais saúde, sejam selecionados para que o nosso filho tenha um nascimento saudável e uma vida longa saudável, né? Então, se você faz escolhas inadequadas, né, já tem alguns trabalhos também mostrando a relação, por exemplo, de autismo com essa questão alimentar, suplementação, tá? Então é importante realmente focar nesse período. Esse período a gente não quer só engravidar, gente. A gente quer, né? Imagino que vocês desejem isso, engravidar e ter uma gestação saudável, ter um filho saudável que cresça, né? E que possa também depois ter seus filhos para dar neto, enfim, tudo isso aí que a gente deseja, tá bom? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Isso aí, ter um bebê saudável é o mais importante, é tudo que a gente quer mesmo. Ó, acorda todas as noites e demora a conseguir dormir. Gente, o corpo está falando, tem alguma coisa, tá? Aqui é importante, assim, ter uma regularidade de sono, né? Porque isso impacta na escolha dos alimentos, como eu já falei, tá? Outra coisa que impacta, que eu ia falar e acabei não falando, é a atividade física. Mas ter uma rotina de sono é importante. E se você não tá dormindo bem, seu corpo tá te avisando que tem algum ajuste, alguma pecinha aí que a gente precisa ajustar, tá? Tem, ó, eu faço a minha parte, mas ele não. E muitas das vezes ele fala que eu estou procurando um culpado. Eu falo, não adianta só mudar os meus hábitos. Thelma, bota ele pra assistir a live hoje também com você. Bota aí, aproveita Dia dos Namorados, fica juntinho, vamos assistir a live. É super importante, gente. E eu sei, de fato, Thelma, deixa eu só te tranquilizar, não é só na sua casa, tá? Muitos homens têm realmente uma resistência maior de fazer essas mudanças de hábito, mudanças realmente de alimentares, tá? É comum, muito mais comum do que você acha, Thelma. E aí, se alguém mais tiver, vai colocando aqui até pra gente acolher, né, a Thelma, essa questão da dor dela aí. Mas o que eu sempre falo assim, não bata de frente. Eu conversei com uma paciente sobre isso. Eu falei assim, não bata de frente. O que você deve fazer é fazer assim, pelo exemplo. Então você começa a comer melhor, você vai começar a se sentir melhor, né? Ele vai ter lá a visualização do que você tá comendo, às vezes você vai até perder peso, né? Então ele vai pelo exemplo muitas vezes fazendo as pequenas mudanças. Se você fala assim, vamos pedir, ele fala, vamos pedir não sei o que, vamos pedir uma pizza, vamos pedir um hambúrguer, você fala assim, não, vou comer a minha comida aqui. Então já, entendeu? Então é isso, assim, ciente de que você precisa fazer a sua parte. A gente não muda o outro. O outro muda quando ele quer mudar. Mas não é realmente sobre procurar culpados. É pra unir, é pra ganhar força. É isso que eu quero passar a mensagem. Vocês precisam se unir e ganhar força, tá? Então, assim, não adianta um lado estar muito forte se o outro não tá vindo sustentando. É preciso essa união. O mais importante, gente, essa jornada é desafiadora. Então, o mais importante é a união, tá bom? E entenda isso, né? Sem neura, não é que não possa, é moderado. Tem coisas assim, vale a pena, né? Eu, pelo menos, tenho adotado algumas coisas disso. Eu adoro chocolate, tá? E eu tenho adotado assim, cara, será que esse chocolate aqui vale a pena? Então, alguns eu já nem compro mais. Nem como mais porque não vale a pena. Aquele gosto não é tão saudável, não me abraça, sabe? Tão bem igual alguns outros, né? A comida tem um pouco disso. Mas é importante isso, sabe? De você realmente priorizar o que realmente faz sentido naquela hora, tá? Então, é sem neura. Beber saudável é o mais importante. Esposa está acima do peso e ronca.
mas disse que dorme bem. Isso pode atrapalhar engravidar? Laís, a minha sugestão é que ele seja avaliado por um otorrino e faça uma polissonografia. E aí, nesse exame de polissonografia, é que a gente realmente vai saber se ele dorme bem, se ele tem aquele sono profundo, que é o sono que regenera mesmo, sabe? Então, nessa polissonografia, na otorrino, vai conseguir dizer isso pra gente. Porque se ele não tiver um sono adequado, aí tem que fazer ajuste. O peso é um dos fatores que leva à apneia obstrutiva do sono, que leva ao roncar, tá? Então, às vezes, perder peso é interessante. E, gente, às vezes eu não tô falando de muito peso, não, tá? 5-10% do peso já faz uma diferença enorme. Então, por exemplo, se você tem síndrome de ovário policístico e perde 5-10% do seu peso, e se você tem um ciclo irregular e perder o peso, você volta a ciclar, volta a menstruar regular, tá bom? Depois que a bebê teve a trissomia do 18, agora eu estou fazendo a minha parte. É isso aí, Thelma. Eu falo que é o seguinte, né? Quem dá vida, né? Pra quem acredita, né? Quem dá vida é Deus. A gente faz o que tá ao nosso alcance. E o que tá ao nosso alcance nesse momento. Vão ter momentos em que a gente vai andar mais acelerado, a gente vai conseguir fazer mais coisas. Vão ter momentos que a gente vai fazer menos, né? É se respeitar. E uma coisa importante aqui, gente, olha só. A gente se cobra muito, vocês se cobram muito. E várias vezes eu preciso lembrar que falar assim pra vocês: você ia estar falando isso pra aquela tua amiga que tá vivendo essa mesma dor, esse mesmo desafio? E várias vezes não, você não ia falar, você não ia agir dessa forma, né? Você ia abraçar. Então se abrace também, sabe? Se acolha, se entenda que um dia você tá mais animado, outros menos. Isso é super importante, porque a jornada é realmente de altos e baixos, tá? Então entender isso e se permitir viver dessa forma é um respeito com você mesma, tá bom? Karina, eu não tomo café, mas tomo chá. Então, Karina, é importante você entender que tem chás, como eu falei, que não são legais. Vamos falar de chás que você deve evitar? Olha só, como a gente tá ainda na parte dos inimigos, né? Vamos lá. Evite chá preto, chá branco, chá de erva doce não, erva doce pode tomar. Chá preto, chá branco, chá verde, por causa da cafeína, e chá de hibisco, né? Às vezes você tá lá no modo quero emagrecer para engravidar e entra no chá de hibisco, mas o ideal é você evitar, tá bom? O que você vai usar de chá? Chá de camomila, chá de erva doce. Você pode fazer um chá na sua fase lútea de gengibre com abacaxi, tá? Você pode usar um chá de canela na sua fase menstrual. Então, tudo isso é importante você ter de conhecimento, tá bom? Thelma, se ele tá trabalhando hoje, não tem problema. Lembra, lá no grupo de WhatsApp, eu acho que já colocaram hoje o link para acessar todas as lives. E essa live de hoje vai estar lá. Então, vamos lembrar aqui. Quem não tá ainda no grupo de WhatsApp especial da Jornada da Fertilidade, entra nesse grupo. Quais são as vantagens, né, de você entrar nesse grupo? Primeiro, você vai ser avisada sobre a Jornada da Fertilidade. Então, você não vai perder nenhum evento, nenhuma aula da Jornada da Fertilidade. Quem ainda não se inscreveu, eu vou apresentar rapidinho aqui. A Jornada da Fertilidade vai ser uma série de 3 aulas online gratuitas, em que eu vou dar do dia 23 ao dia 27 de junho. Mas não vai ser aqui no Instagram, vai ser num grupo fechado. E aí essas aulas, aula 1, eu vou te mostrar, né, os erros silenciosos que podem te impedir de conseguir engravidar. Aula 2, eu vou te mostrar os pilares essenciais para você conseguir engravidar e chegar no seu positivo. E aula 3 é um mapa, é um passo a passo, sabe? Um compilado de como você deve fazer para conseguir engravidar. Então entra no grupo de WhatsApp para você saber dessas aulas. Você vai ter ainda, né, além da informação dessas aulas, da Jornada da Fertilidade, você vai ter acesso a um link para assistir todas as lives maratonadas que você ainda não assistiu e se você perder alguma. E além disso, eu vou começar a liberar um monte de material semana que vem, tá? Eu tô terminando de preparar esses e-books para vocês, que vai ajudar vocês a engravidar. Vou falar o primeiro e-book que eu vou liberar, então só para quem tá lá, só para quem me ajudar a responder uma pesquisa que eu tô solicitando lá também. É um e-book sobre suplementos. Você vai ter isso aí na tua casa. Suplementos, você vai poder imprimir, estudar, ver o que você tá fazendo, o que você tá deixando de fazer, entender melhor, pegar os seus frasquinhos de suplementos, ver lá tudo que você tá fazendo certo e errado, tá bom? Então, o primeiro e-book que eu vou liberar vai ser esse de suplementos, mas só para quem tá lá no grupo de WhatsApp. Então, vai lá no link da Bin e se inscreva para não perder.
Cindy colocou 30 anos, uma perda, ciclo regular, teste de ovulação positivo, MH alto. Depois que você disse que poderia dar falso positivo no teste de ovulação outro dia, eu fui fazer um ultrassom transvaginal. Maravilha. É ultrassom seriado, provavelmente está fazendo, né? E aí me conta, vai me contando o que aconteceu. Aí, ó, tá vendo? Não é só na casa da Thelma, não. Aí, ó, a Raíssa falando também que na casa dela também. É isso aí. Rosuvastatina causa algum impacto na fertilidade que o médico prescreveu? Marcela, não. A gente sempre vai botar toda a medicação que a gente fizer uso, balança, tá? Então, se ele tá com colesterol alto, e a gente precisa usar realmente um medicamento para diminuir esse colesterol. O colesterol alto impacta a fertilidade. A rosuvastatina pode usar, tá bom? O ideal é que use mesmo. E aí, lembra, o que pode causar muitas vezes o colesterol alto? Não é só alimentação. É o ronco, é a apneia obstrutiva do sono, tá? Então, às vezes, não é somente a alimentação. É a forma como você dorme vai impactar, às vezes, em resultados dos seus exames. Se você vai ter uma resistência insulínica, tudo isso, tá bom? Bom, aí a Cindy deu continuidade aqui. Já tinha feito ultrassom 2 vezes no ano passado. E essa semana eu vi que tinha um folículo no lado direito dominante 18 mini folículos no ovário esquerdo. Sinto a dor da ovulação somente do lado esquerdo. Isso é variável, isso não quer dizer nada, tá? Sentir a dor de um lado, o folículo tá do outro. Tem que fazer ultrassom, sim, de seriado, tá bom? Faz o ultrassom seriado Faz o ultrassom seriado, ó, só resumindo o que eu falei na outra live. Faz o ultrassom seriado, pra você ter teste, se o teste de ovulação tá acertando, faz o ultrassom seriado. E nesse período do ultrassom seriado, vai fazendo o seu teste de ovulação de urina para você ver a coordenação, para você conseguir entender o momento que você ovulou, se o teste positivou, fazer essa coordenação, entendeu? Aí depois você percebeu como é que ele funciona, beleza, aí você pode até seguir com o seu teste de ovulação. Mas para ser bem sincera, gente, olha só, fazer teste de ovulação todo mês é um desgaste emocional, tá? E aí você precisa realmente entender que às vezes é uma jornada e você precisa de estratégia. Então, se você não tem estratégia, vocês cansam. E aí, se cansa, a gente não progride, entendeu? Então, assim, tem que ter estratégia, sabe? E como eu falei, né? Não é só ovular. A gente precisa ter um óvulo de qualidade, um endométrio preparado, né? Então, tudo isso. A alimentação é um pilar, é uma coisa importante para fazer essa engrenagem, é ter a visão integrativa da sua fertilidade, né? Não é só alimentação. Não adianta você se alimentar tudo certinho, alimentação pró-fertilidade, e você não tomar nenhum suplemento. Não adianta ter alimentação pró-fertilidade e você não fazer as outras práticas, entendeu? Você tem que ter a construção de hábitos férteis, tá? Vamos lá, eu vou continuar respondendo, mas deixa eu dar continuidade aqui na informação. O que vocês precisam incluir na alimentação de vocês? Vocês precisam incluir, a gente falou que para tirar. O que você precisa incluir? Você precisa incluir fruta todo dia. E isso aqui, ó, legumes, verduras e frutas é todo dia. Eu pergunto assim, você come fruta e legume? Aí me responde sim. Aí eu vou para pergunta 2, todo dia? Aí me responde não. Aí não vale, né, gente? Tem que ser todo dia, tá? Tem que ser 2 a 3 vezes ao dia, tá? E o ideal é diversificar. Não pode ser sempre banana, banana, banana. Tem que ser diversificação. Isso é super importante. Outra coisa que é importante para tua fertilidade é você comer nozes, castanha, tá? Evitar as gorduras. Isso é extremamente importante. Evita fritura ao máximo, evita industrializado, tá? Não come saquinho, sabe, de condimento para temperar a comida. Uma coisa que eu fiquei pensando outro dia, não sei se vocês têm aí na cidade de vocês, enfim, mas tem um tempero que o pessoal vende na feira chamado Edu Guedes. E eu comprei lá pra casa, eu tava na feira, enfim, o feirante me convenceu a comprar o tempero Edu Guedes. E aí, beleza. E aí, a gente cozinhou com o negócio e tal. Sabe o que eu fiquei pensando depois? O que jossa tem nesse tempero Edu Guedes que foi colocado na feira? Então, assim, às vezes vão ter alguns elementos nesses temperos que são naturais, mas que você não sabe o que tá ali, que o cara colocou na feira ali, né? Pra exacerbar o sabor. Porque ele tem essa intenção, o feirante. Ele quer que você compre esse tempero dele, cozinhe, ache a comida saborosa e volte lá pra comprar mais.
mas o que ele colocou ali? Entendeu? Então tomar cuidado com essas coisas, às vezes que a gente vai no automático, com esses detalhes, né? Porque você não sabe exatamente o que foi colocado ali, entendeu? Então, às vezes, dá preferência a comprar temperos separados, sabe? Você faz a sua misturinha em casa, se você quiser. Mas não comprar essas misturas aí, porque eu fiquei pensando nisso, sabe? Outro dia. Comprei lá pra casa, mas fiquei pensando. Vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui é importante. Uma coisa que eu não posso deixar de falar, sobre orgânicos, tá? Se você tiver a oportunidade de consumir alguns alimentos, eu sei que todos vai ficar caro, mas alguns alimentos orgânicos é interessante. Você pode dar uma olhada, né? Por exemplo, se você consome, por exemplo, tomate, pimentão, morango, são coisas que tem mais, às vezes, o agrotóxico. Então, se pudesse fazer pequenas trocas, às vezes não de todos, mas de alguns para o orgânico, é interessante. Se não tiver oportunidade de comer orgânico, você pode lavar bem, o que der para tirar a casca, você tira, tá? Tudo isso você tá diminuindo a sua exposição aí a elementos que não vão jogar a favor da tua fertilidade. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que é mais outra dúvida. Metilfolato é bom para mulher que está tentando engravidar. Metilfolato ajuda eles em alguma parte? Sim, homem também deve tomar metilfolato, tá? Pode dar metilfolato pro seu marido. Metilfolato, gente, lembra? A gente vai ter segunda-feira uma live de suplementos. Então já coloca na tua agenda. Segunda agora, 7 horas da noite, a gente vai ter uma live sobre suplementos para mulher 30 a mais que quer engravidar. E aí a gente vai se aprofundar nos suplementos. Mas já adiantando, o metilfolato é extremamente importante, principalmente para mulher que previne o defeito de fechamento do tubo neural. Então, voltando naquele assunto que eu falei, a gente não quer só engravidar, né? A gente quer um bebê saudável. O que é o tubo neural? É a parte da coluna. Então, a formação da coluna do bebê, ela é logo nas primeiras semanas. Às vezes você nem, às vezes você não tem nem a consciência que você está grávida, tá? Então, o ideal é a suplementação de metilfolato começar aí 3 meses antes, tá? De você começar a tentar engravidar. Principalmente se você veio da retirada da pílula. Então, se você tirou a pílula ela expolia a nossa reserva de metilfolato, que é a vitamina B9. Então, você precisa aí suplementar antes, principalmente, tá? Mas todo mundo, o ideal é que já venha suplementando metilfolato para prevenção de defeito do tubo neural. E, claro, o metilfolato ele também vai impactar na qualidade de óvulo de espermatozoide. Ele vai ajudar, né, as vitaminas para diminuir a nossa inflamação, o nível de homocisteína, B12, B9 e B6, tá? Vitaminas do complexo B. Então, ele também pode tomar. É frequente, às vezes, nos exames de sangue do homem, a homocisteína tá aumentada. Isso mostra, muitas vezes, que eles estão inflamados, tá? Então, ele pode usar metilfolato. 37 anos, minha reserva ovariana deu 0,59. Deu endometriose, o lado direito das trompas está obstruído. Lado esquerdo, passando normal. E o caso ter que ir direto para fertilização? Laís, olha só, é difícil assim, eu chegar e te indicar, né? Vocês me botam em cada uma aqui, chegar e te indicar um tratamento sem avaliar o todo, né? Primeiro, como é que tá o espermograma do marido, né? A gente precisa avaliar isso. Segundo, Laís, você precisa de uma estratégia. O que vai te dar maior chance? De fato, é a fertilização. Mas quando o médico indica um tratamento, não significa de forma nenhuma que você não consiga engravidar por outra via, tá? Que você não consiga engravidar por relação em casa, inseminação, enfim. Só que por que a fertilização é o que te daria mais chance? Porque pensa aqui comigo. Se você ovular todo mês desse lado que a trompa está obstruída, a trompa do outro lado nem sempre vai ter a capacidade de ir lá e pegar o óvulo daquele lado, entendeu? Então, você pode reduzir o número de chances e passando mês a mês você tá lá ovulando do lado direito que tá obstruído. E o corpo não faz assim, um mês direito, um mês esquerdo, um mês direito, um mês esquerdo. Não funciona dessa forma. Você pode, às vezes, tem ovários, às vezes, que funcionam melhor que outros, tá? Dentro da mesma mulher. E aí vai, direito, 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 esquerdo, direito, direito, esquerdo, direito, esquerdo, direito. Entendeu? Então, assim, é importante talvez você monitorizar. Se você não quiser ir pra FIV, a estratégia que eu te sugiro é ajustar essa engrenagem, ter a visão integrativa da tua fertilidade, porque você já tá com 37, tua reserva é baixa, então você precisa realmente focar em você. Agora, melhorar a qualidade de óvulo. Agora, o que é importante você fazer aqui? Você ter, no mínimo, esse é o mínimo, um monitoramento de qual lado você tá ovulando,
Pra mim isso é o mínimo que eu iria indicar. Mas de fato a fertilização poderia potencializar a sua chance, tá? Porque às vezes a trompa passa o contraste, mas ela tem algumas alterações do outro lado também. Então, se você tem um lado obstruído, o outro lado pode ser que não seja 100%. Então, a fertilização aumentaria a chance. E como você tem uma reserva baixa, você tem que ter estratégia para correr contra o tempo, tá bom? Mas existe a possibilidade de você tentar. Só que eu não faria uma conduta tão passiva, sabe? Você precisa melhorar a qualidade de óvulo com essa visão integrativa, aplicar tudo que você pode para melhorar a tua fertilidade. Mesmo que você vá para FIV, você precisa potencializar a chance dessa FIV, porque você não vai ser uma super produtora de óvulos, né? A baixa reserva ovariana é o que alinha isso. Então, mesmo a gente dando doses altas de medicação para quem tem uma reserva mais baixa, o ovário, ele entende assim: poxa, eu sei que você tá querendo muito esse mês, mas eu tenho uma reserva baixa que eu não consigo te dar muito não, tá? É dessa forma que funciona. Então, estratégia, tá bom, Laís? Estratégia. Tati, essa parte mais difícil pra mim, largar o chocolate. Ó, eu vou falar uma coisa pessoal, tá? Minha. Como é que eu faço às vezes que eu percebo que eu tô consumindo chocolate? Às vezes, gente, é melhor ficar sem comer nada do que comer só um pouquinho. Pelo menos pra mim funciona assim. Então, se é um momento que eu preciso tirar o chocolate, é melhor às vezes tirar total. Por quê? O que acontece? Você nos primeiros dias vai ser um pouquinho difícil. Mas depois é fácil. Depois você olha para aquele chocolate, ele não toca em você, sabe? É diferente de você sempre comer um pedacinho. Você, tipo, continua com aquela memória do gosto. Então, tenta diminuir a tua ingestão, reduzindo, ou cada um tem uma estratégia, né? Você tem que ver o que funciona pra você. Mas pra mim, às vezes, eu prefiro ficar sem. É mais fácil ficar sem total do que comer só um pouquinho, sabe? Esse negócio de comer um pouquinho, pra mim, é difícil. Thelma, não vou poder ficar até o final, porque tem que ir pro culto. Vai lá, Thelma, mas depois eu vou assistir. Boa noite, querida. Vai lá. Meu marido não quer fazer o exame de espermograma, mas eu ainda vou fazer ele fazer o exame. Por quê, Tati? Ele falou por quê? Vocês estão tentando há quanto tempo? Coloca pra mim. Coloca aqui pra mim. Qual a tua idade? Quanto tempo vocês estão tentando engravidar? E por quê? O que ele te afirma? Por que ele não quer fazer? Mais alguém sofre com isso? De o marido não querer ser resistente a fazer o espermograma? Eu vou falar também que não é só na casa da Tati não, tá? Acontece. Karina, eu peço de 53 quilos. Você pesa, deve ser isso, né? Depende da tua altura, né? Olha só, extremos de peso, extremos de IMC são ruins para nossa fertilidade. Então, se você tem um peso muito alto, um sobrepeso, principalmente obesidade, piora a qualidade de óvulo. Se você tem baixo peso, também, tá? Então, como é que você vai calcular o seu IMC? Você vai pegar peso e dividir por altura ao quadrado. Aí você vai saber teu IMC, tá bom? Jaque, aumentar a progesterona, você consegue... Ah, olha que legal, Jaque, ótima pergunta. Você já vai me dar o gancho pra live de domingo. Jaque, olha só, você que tá super preocupada com progesterona, acho que é recorde de perguntas aqui pra mim sobre a progesterona. Domingo, 7 horas da noite, vai ter uma live especial sobre progesterona. Eu vou falar pra você certinho o que a gente vai falar nessa live, olha só. A progesterona está baixa. Como ela pode garantir a fixação do positivo? Então, para você que tem dúvidas sobre progesterona, você precisa assistir essa live que vai ser domingo agora, tá? Domingo, dia 15, eu vou fazer uma live 7 da noite. Então, em vez de assistir Domingão, em vez de assistir, né, esses programas aí da TV, vem aqui comigo pra live 7 horas da noite no domingo pra gente falar sobre progesterona, tá bom? A progesterona, só dando um spoiler aqui, Jaque, o que você vai fazer? Primeiro, um erro muito grande é dosar na hora errada. Então, primeiro você precisa ter certeza que você dosou certo, que realmente ela tá baixa, tá? E aí, o que você pode fazer é avaliar, por exemplo, se tá baixa a tua prolactina, você pode usar no segunda fase o Vitex Agnus Castus, pode ajudar nessa progesterona. Você pode fazer o ciclo das sementes, né? Que é usar na segunda fase a semente de girassol e de gergelim, tá bom? Então tem algumas estratégias. E quando não dá, a gente entra com remédio, tá? Progesterona. Chamate, ele vai funcionar com cafeína, né?
Chamate tem cafeína. Então, o ideal, se você toma chamate, você tem que contabilizar você tomando a cafeína, tá? Mesma coisa o refrigerante. E refrigerante, gente, vamos tentar evitar, né? 2 xícaras pequenas de café, de chamate, enfim, não, tá? Mas tenta limitar isso. Então, Angélica, é isso que eu falei, né, da progesterona. Domingo a gente vai ter uma live especial da progesterona. É impressionante como a progesterona fica no ouvido de vocês, gente. É impressionante. Por isso que eu quis fazer essa live só sobre progesterona, pra gente realmente tirar toda a dúvida que vocês têm sobre isso. Faz igual. Eu comprei o aparelho da Amazon, chama Exceed. Eu vi um homem que fez o espermograma em uma clínica e fez o da Amazon. E o resultado foi o mesmo. Olha, esse aí nem eu sabia, hein? Gostei dessa dica, hein, Cindy? Eu também vou pesquisar. É um exame da Amazon. Vou pesquisar esse aqui. Esse aqui gostei. Eu gosto que vocês me dão dica também. Já vou botar aqui para pesquisar depois. E aí o resultado, você comprovou com o exame de espermograma, é isso? É um exame de espermograma? Coloca aqui pra mim, sim, pra eu entender melhor isso aqui, pra gente ver isso aqui, se isso é real mesmo. Doutora, eu estou tomando ácido fólico, é bom continuar ou tem que parar? Vamos lá, Tati, ter clareza. Segunda-feira a gente vai ter live sobre suplementos. Mas ácido fólico é a forma artificial, né, que a gente tem. O ideal é você tomar metilfolato. Metilfolato é a forma ativa, tá? Já mais biodisponível para ação. Então, troca o teu ácido fólico para metilfolato, tá bom? O ácido fólico ele tem que ser metabolizado dentro do nosso corpo. Algumas pessoas têm uma mutação numa enzima que faz essa mudança e aí não vai ter ação tão boa. Então, o ideal é você já tomar o composto ativo, que é o metilfolato, tá bom? Emerson, não tem um resultado assim padrão, sabe? Para um antimileriano indicado para FIV. É alinhar a expectativa mesmo. Quanto maior o antimileriano, maior o número de óvulos captados na FIV, sabe? Agora, é claro, né? Um antimileriano muito baixo, um antimileriano de 0,02, um antimileriano de 0,3, 0,2, 0,1. Assim, a gente precisa alinhar a expectativa, que a chance de resposta não vai ser alta. E é possível não ter nem resposta. Então, na verdade, é alinhar a expectativa e avaliar de tentar. Porque, na verdade, assim, a gente só vai saber se vai responder ou não tentando, dando a medicação e avaliando, entendeu? Então, não tem um número mágico. Ó, antimileriano assim, não faça FIV. Não tem, tá? Vai depender da idade, né? Lembra, a idade é super importante, entendeu? O hipertiroidismo, as chances de engravidar. Então, hipertiroidismo, se tiver controlado, você tem chance de engravidar, tá? 36 anos. O que você precisa é ajustar a tua tireoide com o teu endócrino, tá? Então, o hipertiroidismo, diferente do hipotiroidismo, às vezes ele tem umas nuances um pouquinho maior e é legal você estar junto com o teu endócrino, tá? Então, faça esse ajuste, se for doença de Graves, enfim, com o teu endócrino, pra ele te liberar pra você conseguir engravidar. Porque o que acontece, gente, se você tenta engravidar com desbalanço da tua tireoide, você tem aumento do risco de aborto, tá? E aí lembra aquilo que eu falei, a gente não quer só engravidar, a gente quer engravidar, a gente quer o bebê, ouvir o coração do bebê na ultra, a gente quer ter o bebê saudável, tudo isso, tá bom? Então, ó... Adriele, tem várias coisas para você ajustar, o sobrepeso, né? Principalmente essa alimentação. Começa tirando esses inimigos da fertilidade que eu falei aqui no início da live. Já vai ajudar você a desinflamar, já vai ajudar você a ter o melhor controle dessa questão do peso, tá? Então começa a tirar os inimigos. Não adianta a gente querer fazer tudo ao mesmo tempo. Por isso que eu falo da estratégia, do passo a passo. A gente tem que ter, um ritmo, né? Pra gente conseguir fazer, porque senão a gente cansa. E a gente não pode cansar, tá? A esposa diagnosticada com foco de endometriose profunda. Pode fazer uma FIV sem precisar fazer a histrossalpingografia? Mesmo fazendo, pode ter falha? Ótima pergunta, Emerson. Olha só, o que é importante? Se você vai fazer fertilização, o encontro do óvulo com o espermatozoide não é na trompa, como acontece na gravidez natural em casa, no coito programado, na inseminação.
Na fertilização in vitro, o encontro é lá em laboratório. Então, aspira o conteúdo daquele óvulo, pega o espermatozoide, que vai ser o encontro lá em laboratório, vai ser in vitro. Então, não utiliza a trompa. Então, a princípio, ela não precisa fazer o exame de histrossalpingografia, tá bom? O que vai impactar na chance da gravidez acontecer? Por exemplo, né, se ela tiver algum fator tubário, se ela tiver uma hidrossalpinge, uma trompa dilatada que acumulou líquido, aí interfere na chance da FIV dar certo na hora da transferência, não é nem na captação, é na hora da transferência. E aí, às vezes, a gente indica tirar aquela trompa doente, sabe? Para não ter esse impacto pro embrião se implantar, porque é como se ficasse um gotejamento daquele líquido da trompa, tá? Mas se vocês já estão certos que vocês vão para FIV, não precisa fazer histrossalpingografia de forma nenhuma, tá bom? Boa sorte! Emerson, clareza é importante, gostei, ó, tem um homem aqui, legal, geralmente é mais a mulher, né, mas eu gostei, Emerson, da sua proatividade. E outra coisa, é importante você conversar, você, tua esposa, né, fazer essa questão dos hábitos férteis, ter a visão integrativa, porque entenda, na FIV, a chance máxima é 60%, por tentativa, tá? É 60%. Então, a gente quer chegar ao máximo perto desses 60%, certo? A gente quer o positivo, a gente quer engravidar. Então, você chegar pro FIV mais preparado, com uma qualidade de óvulo melhor, usando os suplementos adequados, a alimentação adequada, tudo isso vai fazer diferença no resultado da tua FIV, tá? Doutora, quem pode estar indicando esses suplementos para ajudar a fertilidade? Médico, nutricionista, especialista em fertilidade. Quem trabalha com fertilidade. Seu médico que trabalha com fertilidade, se você tem uma nutricionista, como que eu trabalho? Vamos lá. Eu, geralmente, é isso que eu falo, né? Como eu falei no início, eu estudo muito sobre isso, eu trabalho com isso, eu faço FIV, eu faço congelamento, eu também ajudo a mulher a engravidar espontânea, né? Então, eu entendo muito sobre a parte de fertilidade, trabalho com reprodução humana. Então, os suplementos, eu chego e já passo, eu peço exames específicos. Agora, tem casos em que a gente precisa realmente do ajuste da nutricionista. Foi como eu falei aqui no início da live. De forma nenhuma, a orientação é para você não ouvir mais a nutricionista, não ir mais na consulta. Não é isso que eu tô falando. Agora, tem coisas iniciais que a gente precisa fazer, a gente pode fazer. E isso que eu te falei, eu já tive paciente 2 anos tentando engravidar, já tinha sido indicada a fertilização, com os ajustes que eu mesma fiz de alimentação e suplemento, enfim, das práticas de medicina chinesa para ela engravidou espontâneo, com 4 meses aí de mudança. Entendeu? Então, assim, é você entender que você precisa... O que eu acho interessante? Por onde começar? Começa entendendo sobre a tua fertilidade. Né? Isso que vocês estão fazendo aqui é extremamente importante. Já é um passo mais próximo para a sua gravidez. Participar dessas lives, participar da jornada, né? Ter essa clareza é importante. E aí, dependendo, né, do que vai se prosseguir, do caso... Pode ser interessante ir no médico realmente uma consulta, entendeu? Depende do tempo que você está tentando, depende da idade, depende de vários fatores. E aí você, às vezes, tem uma consulta com um especialista, né? E ele que vai te indicar ir na Nutri ou não. Então, geralmente é o médico que vai te indicar a necessidade ou não de ir no nutricionista, tá bom? Emerson, 46 anos, vai para fertilização, tem que ter a expectativa muito bem alinhada com o médico que vai fazer essa fertilização, tá, gente? Como eu falo sempre, né? A gente vai fazendo essas medidas alimentares, suplemento, prática de medicina chinesa, aquecimento do útero, tudo que a gente pode, a gente faz. Mas a idade realmente é um fator, infelizmente, que limita um pouco. Camila, se você já fez todos os exames, se seu marido também, né? Que você não colocou aqui, mas eu tô imaginando que seu marido também, e não consegue engravidar, se você foi enquadrada nos 10% de infertilidade sem causa aparente, tem tratamento, tá? Qual é o tratamento? Pilares da fertilidade, hábitos férteis, mais a sua inseminação, tá bom? Se você tem idade para tentar, fazendo só as mudanças que eu sugiro, né, dos hábitos férteis, e você tenta e você não consegue, aí você precisa partir para inseminação, tá bom? Camila, não é só tirar tudo, né? É tirar, é botar, é fazer a engrenagem que eu tô falando, tá? É um pouquinho mais complexo do que... Não é só tirar tudo, gente, senão a gente não consegue viver também, né? Mas, enfim, é o ajuste, entendeu?
36 anos, ele 33, ele diz que não precisa, que tá tudo certo com ele. Tati, a gente só consegue ter essa certeza com espermograma. Ó, vocês têm 3 meses tentando, você tá com 36. A orientação, que eu geralmente, não é minha essa orientação, tá? A orientação é da Sociedade de Reprodução. Mulheres acima de 35 anos têm 2 caminhos possíveis. Um caminho, tentar 6 meses. Se a gravidez não acontecer, tem que partir para investigação. O outro caminho, que é o que eu realmente recomendo mais, é você já partir para investigação. Se você tem mais de 35 e quer tentar, 6 meses, ok, mas você não pode ter cólica, você não pode ter nenhum sinal de alarme, tá? Você tem que ter ciclo regular, o seu fluxo tem que ser adequado, entendeu? Você tem que perceber o seu muco, seu período fértil, uma frequência sexual adequada para ter a relação no momento da janela fértil, tudo isso, tá bom? Camila, 3 anos tentando, você tem que partir para ação, Camila. Acabou, tempo de passividade acabou, tá? 3 anos tentando, você precisa partir para ação. Você vai usar a semente, vou dar, quem tiver lá no grupo de WhatsApp, essa semana que vem também vou liberar esse ciclo das sementes para vocês, que é super importante, mas já adiantando, na segunda fase você vai usar uma colher de sopa de semente de girassol e uma colher de sopa de semente de gergelim. Aí você bota na sua comida, pode ser feijão, pode ser no iogurte, pode ser na salada, tá? Como você quiser. Dosagem de metilfolato é de 400 a 800 microgramas, tá bom? Geralmente tende a usar, se você mora numa área muito poluída, né, de ar, de ambiente, tem alguns trabalhos que falam que usar o metilfolato numa dose maior, aí já jogando mais para 800 microgramas pode ser interessante, mas de 400 a 800, tá bom? Já que se você já usou o Vitex, já fez progesterona, o que eu geralmente oriento, assim, né? Você pode fazer práticas de aquecimento de útero, você pode fazer acupuntura. Agora, se não aumenta, Jaque, tem que partir pro remédio. A progesterona, né, tem que usar. Aí, remédio eu sempre oriento fazer com o médico, tá? Pra não fechar a janela de implantação. Mas se você já usou o Vitex, não deu certo. Se você já usou o ciclo das sementes, não deu certo, tá? Você tem que ter certeza, você tem que estar isso geralmente alinhado com o teu médico, que você dosou no momento certo. E aí você usa progesterona, tá? Então, quais são os sinais de baixa de progesterona? Adiantando a nossa live aí de domingo, que 7 da noite, que vai ser especial de progesterona. Se você tem borra de café antes de menstruar, se você tem um ciclo, uma fase lútea menor do que 10 dias, são coisas para chamar a tua atenção, tá bom? Para baixa real de progesterona. As práticas da integração da medicina chinesa, é tudo isso, essa engrenagem que eu falo. Então, o que são os pilares da fertilidade, né? Não é só investigar, só olhar os teus exames, né? Só entender a tua parte da tua fertilidade, seu ciclo fértil. Mas é tudo além da medicina que você pode fazer que vai aumentar a tua fertilidade. Então a gente puxa, né? A minha visão é essa: puxa a nutrição, puxa as práticas de atividade física, puxa a suplementação, puxa a medicina tradicional chinesa, tudo numa ordem, numa engrenagem de forma passo a passo correto para aumentar a sua chance de engravidar, tá bom? Isso é a visão integrativa da tua fertilidade. Não é só se basear na medicina. Eu sou médica, mas eu também tenho a visão de que as outras coisas integram e fazem o nosso corpo funcionar melhor, tá? E é isso que eu quero passar essa visão para vocês, tá? Como fazer isso, tá bom? Na jornada da fertilidade, eu vou dar muita clareza para você em relação a tudo isso, dessas práticas, os hábitos férteis, tá bom? Não deixa de se inscrever, o link tá lá na minha bio. Acupuntura, acupuntura, isso mesmo, tá? Tem dentro da acupuntura práticas voltadas para fertilidade. Aí você pode fazer, é ótimo. Recomendo, passo para os meus pacientes, adoro. Depois eu vou combinar uma live com as acupunturistas. Gente, olha o horário. Vou terminar aqui as perguntas de vocês. Vamos lá. A endometriose pode atrapalhar na FIV e a adenomiose na implantação? A adenomiose sim, Emerson, tá? E aí quem tem adenomiose difusa, a gente tem algumas estratégias na FIV para ajudar a reduzir esse impacto, tá bom? Fiz vários exames, 15 anos tentando, Danila. Mas engravidei 2 vezes, mas tive 2 abortos. Gente, olha só. Eu não posso deixar hoje sair daqui sem vocês terem isso aqui.
impacta idade e tempo de tentativa, tá? Quanto maior a sua idade, quanto mais anos tentando engravidar, menor a chance dessa gravidez vir de forma natural, sem nenhuma medida. Você precisa agir, Danila. Precisa fazer as coisas. Tem que estar nas lives, você tem que estar na jornada da fertilidade, gente. Essa visão integrativa vai mudar o jogo pra você. Rafa, meus sentimentos, tá? É um luto mesmo. É um luto. Meus sentimentos. É muito ruim, gente, perda. A gente cria, né, a expectativa, o sonho, enfim, tudo isso. É muito ruim. Meus sentimentos, Rafa. Raíssa, faço consulta online para todo o Brasil. Eu tenho paciente de Pernambuco, de São Paulo. Tava até a Angélica aqui, que é minha paciente de São Paulo. Ela tava aqui na live, não sei se ainda tá. A Marcela também, que é de... A Marcela é aluna do programa Engravida Já, né? Um programa que eu uno essas práticas integrativas, eu dou passo a passo, realmente, assim, tudo muito estratégico. A gente tem encontros online, né? Em que eu tiro dúvidas, enfim. É bem interessante, o programa Engravida Já ajuda bastante. Fiz a fertilização uterina e nada. Tomei vários remédios e nada. Danila, é isso que eu falei. A gente tem que aprofundar. Você tem que mergulhar na tua investigação, mergulhar no que você pode fazer para conseguir engravidar. Karina, live segunda-feira sobre suplementos. A gente vai falar muito sobre isso. Eu sei que é um assunto que é outro, né? É outro campeão. Suplementos e progesterona são os campeões. Vai ficar salva, Sueli, a live fica salva. Você precisa ir lá se inscrever no evento Jornada da Fertilidade, tá lá o link da bio. Entra no grupo de WhatsApp e lá você vai ter acesso ao link com todas as lives, tá bom? Gente, vocês são maravilhosas. Vocês botam muita dúvida e aqui sempre engrandece a live. Vou terminar aqui, vou ler as últimas que estão aqui pra gente finalizar e passar os recados finais. Tenho só, posso tomar o Trogestan? Aline, poder pode. A grande questão é o seguinte, não entrar com a medicação na hora errada, tá? Pra não fechar a janela de implantação se você tá querendo engravidar. Provavelmente você tá querendo tomar o Trogestan porque o teu ciclo tá irregular, é o que eu tô imaginando, tá? Só que você precisa tentar regularizar teu ciclo pra fazer você ovular. Porque o que acontece, Aline? Você pode tomar o Trogestan e menstruar, mas aí você não vai ovular, entendeu? Não adianta, aí você não vai engravidar. Então o Trogestan não faz você ovular. Então a questão é maior, é mais pra base do que você tá querendo atuar, tá? Camila, perfeito, Nutri, maravilha. Ó, eu vou passar o WhatsApp, vou colocar aqui, quem quer conhecer um pouquinho, entender um pouquinho mais da consulta, eu vou colocar o WhatsApp do consultório, tá? Aí vocês tiram todas as dúvidas, como que funciona a minha consulta. Vou botar aqui no chat. É DDD 21, tá? Pra quem é de fora do Rio, DDD 21 991366155, tá bom? Se ele já se inscreveu, obrigada, as lives são no meu horário de trabalho. Então, você maratona depois, não tem problema nenhum, tá tudo salvo lá, tá bom? Quando você tiver no seu tempo. E domingo você participa, domingo você trabalha, domingo você pode participar. Tati, última pergunta, hein? Vou finalizar com a da Tati sobre o ciclo. Saber o ciclo regular, geralmente... É uma média aí, tá? Ciclos de cada 24 a 35 dias, mais ou menos. E a variação entre esse intervalo de 24 a 35, geralmente não pode ser maior do que 4 ou 5 dias, tá bom? Aí o teu ciclo é regular. Tem live, eu falei live já essa semana sobre ciclo, hein? E vai ter mais semana que vem. Então, olha só, gente, recado final dessa live de hoje. Domingo, a gente vai ter live especial, 7 horas da noite, sobre progesterona, campeã de dúvidas, pra gente eliminar todas as dúvidas. A progesterona está baixa, entenda como ela pode garantir a fixação do embrião, do seu bebê. A progesterona é um hormônio progestação, progestação. E ela que vai sustentar a tua gravidez até a formação da placenta, tá bom? Então é um hormônio muito importante mesmo e justifica essa preocupação de vocês com esse hormônio de estar baixo, como que aumenta.
E a gente vai aprofundar esse assunto no domingo. Quero deixar um recado também para você que ainda não se inscreveu para o evento Jornada Fertilidade. Vai ser do dia 23 a 27 de junho. Faltam 11 dias, está chegando. Se inscreva, é um evento 100% online, ele é gratuito. Eu estou fazendo de todo o coração para vocês. E lá no grupo de WhatsApp desse evento vai ter a liberação do link das lives. Então, se você não conseguiu assistir essa live inteira, não tem problema. Vai estar lá as anteriores, as futuras, porque domingo tem mais, semana que vem tem mais. E também no grupo de WhatsApp você vai ser lembrada do horário da aula, que começa dia 23 de junho às 8 horas da manhã. Se organiza para estar presente nessa aula. E vai ter também a liberação de vários materiais, tá bom? Semana que vem eu vou começar a liberar uns e-books que eu tô terminando de produzir para vocês. Vai ter e-book de suplementação, só para dar um spoiler aqui, tá bom? Então tá bom, gente. Vão curtir o restinho do Dia dos Namorados aí com o parceiro de vocês, tá? Boa noite. A gente se vê domingo. A próxima live agora é domingo. Um beijo. Até mais.